Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente querida e amiga da Pós TV 247. Esta é a 31ª aula do curso Faustino Teixeira, curso de espiritualidade de Faustino Teixeira, um dos grandes teólogos do Brasil. E na aula, e nesse curso, um segundinho só, gente, que eu estou duplicado aqui, já vou fechar, ok. E esta é uma trilogia que estamos fazendo dentro do curso de Faustino, então, dentro dessas 31 aulas, estamos terminando hoje, concluindo hoje, uma trilogia dedicada a um dos principais teólogos do século XX, né, que atravessou, da virada, na verdade, né, do século XX, da segunda metade do século XX, início do século XXI, que é o belga Jacques Dupuy, um dos grandes profetas do diálogo interreligioso e um grande sofredor, né? Essa última aula agora é dedicada, Faustino vai se dedicar exatamente ao Calvário de Jacques Dupuy, no confronto com a hierarquia da Igreja Católica, que o perseguiu tenazmente até a morte. Ele fica como, na memória de todos que cultivam a boa teologia, como alguém que abriu caminho e pagou o preço de abrir caminho, né? Sempre assim, sempre assim. Faustino, você está bem? Estou ótimo, muito bem. Feliz aí com a liberdade do Lula, né? Todos nós estamos felizes, embora a América Latina esteja pegando fogo, né? A gente sente um momento um pouco sombrio, né? A gente não sabe o que vai ocorrer, né? Mas a gente sempre acredita, né? É um pouco desse programa, né? Sempre. Temos que acreditar, temos que ter esperança acima de tudo. O Aristides Tavares dos Santos, que já chega aqui para a aula, o reverendo Eduardo Henrique também. E essa questão que você traz, né, Faustino, é interessante, porque ela talvez seja uma das grandes marcas da vida mística, que é nunca tem alegria completa, nunca tem tristeza completa, né? No fundo de toda alegria tem uma ponta de tristeza, né? No fundo de toda tristeza, por mais profundo que tenha, há um núcleo de alegria possível, né? É o grande tema do Grande Sertão Veredas, né? Que, aliás, tem me ajudado muito para pensar isso, né? Uhum. A gente adornar no coração a questão da ambiguidade, né? Do bem e do mal, da alegria e da tristeza, e perceber que a gente tem que se proteger, né? Tem que se circundar de cuidados para poder ajudar os outros e ajudar nós mesmos a enfrentar as dificuldades, né, que estão aí. Bom, a partir da semana que vem começa o ciclo de lançamentos do nosso livro comum, de Faustino e meu, Lula e a Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância. Então, vou viajar por 11 cidades, 11 dias consecutivamente, a partir de terça-feira que vem. Mas vou fazer um esforço, eu quero, em princípio, manter normalmente o nosso curso, tá, Faustino? Manter as aulas normalmente. Mas vendo fica à esquemas de vontade, viagens aí de tal maneira que eu consiga estar em lugares na hora da gente fazer o nosso curso, tá bom? Ok. Legal. Mas você fique à vontade e não force muito, não, porque a gente sabe como lançamento de livro, ainda mais nessa situação de viajar em várias cidades, mexe muito com a cabeça também, né? Mas, ó, são 11 capitais, mas o momento culminante do lançamento do livro vai ser depois dessa rodada de 11 capitais, aí em Juiz de Fora. Em dezembro eu vou para Juiz de Fora, vamos fazer esse lançamento aí em Juiz de Fora, vai ser uma alegria. Vai ser uma alegria. Já conversei com algumas pessoas aqui que estão muito animadas, né? Legal, ótimo. Inclusive o Pedro Ribeiro de Oliveira. Nossa, fantástico. Só que ele falou que o ideal era não ser muito para frente de dezembro, não, porque ele Sim, Natal, né? Claro. No começo. Não, vamos tentar. Faustino, então, final da trilogia de Jacques Dupuy. Acho que é o final e, ao mesmo tempo, um momento culminante, né, dessa trilogia. Eu acho que foi... Eu fiquei muito feliz de poder estar dedicando esses 3 momentos ao Jacques Dupuy e ter escrito esse texto, né, que está aí do roteiro de hoje. Foi um texto que eu escrevi semana passada. Foi pensando um pouco também no encontro de Emaús, que terminou no domingo, né, onde tivemos uma análise de conjuntura muito forte, muito interessante, né, com grandes personalidades que estavam ali juntos, em correias
refletindo, né? Então, eu resolvi Só para escrever. esclarecer, gente, o Faustino, que as pessoas não devem, a maioria não deve conhecer, o Faustino faz referência a esse grupo Emaús. O grupo Emaús é um grupo, talvez, dos maiores teólogos e teólogas brasileiros que se organizaram ao longo dos anos em reuniões anuais, né? Então, ao redor, né, do Duas Faustino, vezes por ano. 2 vezes por ano, ao redor do Faustino, Leonardo Boff, Frei Beto, são mais ou menos uns 40 teólogos e teólogas, né? Mas tem todo mundo, é muito frequente, Frei Carlos Mesters, né? Isso. Né? O Marcelo Barros, Isso. Luiz Alberto Gomes de Souza, Tereza Cavalcante, Pedro Ribeiro de Oliveira, é uma turma. Bem Ricardo ampla. Aquino Júnior, que eu gosto muito também. Lá. Sim, agora o César Kuzma, né, da nova César geração. Kuzma estava também nessa última reunião. Então, quando Cláudio o Ribeiro. Faustino faz referência ao Grupo Emaús, é esta reunião, então, de teólogos e teólogas, quase todos católicos, né? Não, tem um grupo evangélico também. Né? Que bom. A começar pelo Jeter Ramalho, que agora está mais acamado, né? Foi uma grande figura, uma grande presença, o Jeter Ramalho e outros. O Edson. Pastor Edson. E aí ele fez referência a ter preparado esse texto para o Encontro de Emaús. O pessoal do Encontro de Emaús não ouviu o que nós vamos ouvir em primeira mão. Privilégio para nós aqui do Paz e Bem. Não é que foi. O Encontro de Emaús foi uma oportunidade que, se eu fosse falar alguma coisa, eu teria preparado. Mas eu acho que preparei foi para o Paz e Bem mesmo. Legal. Na verdade, foi, porque era uma trilogia e eu queria falar muito sobre esse livro, que é esse livro, esse aqui, né? Esse é o livro de hoje, que saiu publicado em inglês com um título mais bonito do que o italiano, que é Não Abafe o Espírito, né? É um pouco o título em inglês, né? A tradução, que é um livro de 450 páginas, quase, né? Então, vou por aqui para todo mundo ver a capa do livro. Esse livro não está lançado em português, tá? Não existe em português ainda. É esse aqui. Il mio caso non è chiuso. Meu caso não é fechado. Meu caso não é concluído. Conversazioni com Jacques Dupuy. Né? Conversas com Jacques Dupuy. Está aparecendo aí, né, Faustino? Tá. E essa cara tão simpática do Dupuy. Eu lembro tanto desse jeito dele, né? Esse brincalhão, irônico. É uma figura fantástica, né? Então, eu tenho feito isso, como hoje, por exemplo, eu sentei no computador às 5 da manhã, como eu acordo, escrevi um texto sobre essa questão da inter-relação, né? Aproveitando a dica do meu filho antropólogo, que me indicou uma antropóloga americana, que eu gostei demais, e eu escrevi um texto hoje, 4 páginas, também vai sair amanhã no HU. Legal. Então, eu tenho feito Anna Tsing, e que trabalha essa temática da como nós precisamos dos outros para viver, mas não só dos outros humanos, dos vegetais. E ela trabalha sobre os fungos, sobre cogumelos, e fala da importância dos fungos na inter-relação. Então, é um tema que está me mordendo muito ultimamente, né? Quer dizer, temos que dar a mão uns para os outros, mas é para toda a natureza, né? Que nós somos parte do ambiente, não somos o cume do ambiente, não somos o elo final da evolução, mas somos parte da evolução. Isso aí o Papa Francisco trabalhou muito, e eu depois vou passar esse texto para você também. Passa. Foi um texto que eu fiz hoje de madrugada, assim, o texto referente ao Jacques Dupuy, eu vou colocar o link na descrição para você que quiser ler a íntegra no IHU. E esse da semana que vem, na próxima aula do Faustino, eu coloco o link, então, para esse outro texto. Né? Sem dúvida. Eu vou sempre agora tentando fazer uma lógica diferente da minha vida. Não estou escrevendo para revistas qualizar. Eu estou escrevendo para quem solicita de forma assim, militante, e textos curtos. De preferência, textos curtos, né? Eu acho que é uma coisa super legal. Então, esse nosso terceiro encontro é todo voltado para esse livro entrevista.
e eu começo falando de uma coisa sobre o Lipuí. E eu quero ser bastante calmo hoje. Acho que é o dia que eu quero mais calmo e mais triste também, porque eu fiz parte da história, participei um pouco dessa história, da integridade e da honestidade dele. Quer dizer, mesmo sofrendo punições, eu acho também que isso aconteceu com Lula na prisão, né? Quer dizer, eles tentaram fazer várias falcatruas, e ele manteve-se firme na sua decisão de só sair como livre, liberto, e não como concessão. Quer dizer, aquelas pessoas que mantêm a sua honestidade, sua honradez e sua integridade. Isso que eu gosto muito quando o Gilberto Gil, é quase que o meu mote, né? Alma nobre. Alma nobre. Então, o Lipuí podia ter abandonado isso, feito concessões nos seus livros, nos seus cursos, terminado a vida na cama, tranquilo. Tanta gente fez, né, Faustino? Tanta gente fez. E faz, né? E ele não, ele quis manter a sua honradez, sua integridade. E a integridade aparece translucidamente nesse livro, em todos os embates que ele vai sofrer, não só com a Congregação para a Doutrina da Fé. O que me entristece mais é as tensões que ele viveu com os jesuítas, né? Com a sua comunidade religiosa. Com a sua turma, né? Assim como o Teilhard de Chardin também viveu dificuldades com seus superiores, que o mandaram para a China para evitar influências, né? Quer dizer, como que isso envolve uma reflexão para nós, né? Como é que as comunidades religiosas deveriam ser mais proféticas, né? Menos medrosas, né? menos determinadas pelas regras da ortodoxia e deixar-se levar pelo coração da ortopraxia, né? Sobretudo do Evangelho. E Lipuí não fez nada demais. Ele não foi um teólogo revolucionário, foi um teólogo profundamente fincado na tradição, né? Não teve nada. Não é à toa que um dos seus livros póstumos deram o título, né? Por que não sou herético? Ele não foi um herético em nenhum momento, né? Mas resolveram pegar ele por Cristo, né? Por que pegar? Porque era um teólogo que tinha uma abertura, era um teólogo que dava aula numa universidade muito importante, que forma formadores, né? Que forma sacerdotes, bispos, cardeais, papas. Então, eles não queriam ver um cara de mente aberta trabalhando na Gregoriana, influenciando 200, 300 pessoas por semestre, né, com seus cursos, que eram enormes. Não podia ser dado nas salas de aula comum, tinha que ser na sala magna da universidade e abarrotada de alunos do mundo inteiro. Então, eles não queriam isso. Assim como não querem o Papa Francisco. Sim. A cada dia a gente está vendo as notícias de cartas aqui, cartas ali, de denúncias contra o Papa Francisco. Mais uma, né? Esses dias agora, esse fim de semana. Hoje eu botei uma no meu Facebook, né? Assinaturas tremendas, e essa de hoje voltada para as religiões. Eles não engoliram o documento do Papa em diálogo com o Islã sobre a fraternidade humana, não engoliram, não estão engolindo a dinâmica religiosa, né? Interreligiosa. O tema dele, a agressividade deles é nós, né? É contra nós, né? É contra quem prega o diabo, é contra o Dupuy, contra o Papa. O tema é o mesmo, né? É o mesmo. E outros teólogos que sofreram também, né? Como Leonardo Boff, que teve ainda o privilégio de ser protegido por 2 cardeais, né? O Schillebeck, que teve 3 processos, imagina, Congar,
que chegou a urinar na parede, no muro do Santo Ofício, né? De tristeza. Então, Dupuy é um entre eles, né? Entre tantos. O pontificado do João Paulo II vai ser conhecido pelo pontificado que mais puniu teólogos, né? Na área da moral, na área da teologia da libertação, na área da teologia das religiões, né? Então, os teólogos que querem ser fiéis ao projeto evangélico de abertura, nos vários campos, eles vão encontrar barreiras. E, sobretudo, os teólogos que trabalham em faculdades católicas, né? Uhum. Ou eu que trabalho na Universidade Federal, eu me sinto livre. E muito mais Pois é, livre. um paradoxo, né? Muito mais livre do que quando eu ensinava na PUC do Rio, né? A gente é envolvido pela autocensura. Isso é que é mais impressionante. Você nem percebe que você está se autocensurando para poder manter seu emprego, né? A missio canônica, que você tem que renovar de acordo com o seu comportamento. E você pega um bispo mais fechado, ou um cardeal mais fechado, que é o grão-chanceler das PUCs, né? E eles põem a ordem na casa, né? Põem a ordem na casa. Então, eu digo que Francisco é uma exceção no fator igreja, que é o termo que eu utilizo nesse texto aqui, né? Eu diferencio a igreja do fator igreja. Dupuy permaneceu fiel à igreja, mas muito crítico ao fator igreja, que o perseguiu, né? A igreja fechada no circuito da ortodoxia, que é surda aos clamores do evangelho, né? Que querem, sobretudo, manter a tônica do poder, né? E Dupuy contraria essa perspectiva. Então, o terceiro encontro fala desse livro, né? É um livro dividido em duas partes. A primeira parte intitulada Um Olhar em Voo de Pássaro, que fala dos antecedentes do processo que ele sofreu, né? Que o livro dele sofreu. E a segunda parte do livro, que fala A Busca da Verdade, onde ele desenvolve o tema da teologia do pluralismo religioso, né? Que, no fundo, nós vamos trabalhar mais aqui com a primeira parte. A segunda parte a gente falou um pouco na aula passada, né? Que é a teologia do Jacques Dupuy, né? Esse livro nasceu durante o processo e foi uma sugestão desse jornalista, né? Gerard O'Connell, que é um vaticanista. Aliás, nós temos excelentes vaticanistas em Roma, né? Como Marco Politi, que falamos sobre ele aqui no livro do Marco Politi, né? Francisco entre os Lobos, né? Ou Silêncio de Francisco, né? Sim. Então, tem outros vaticanistas importantes, né? Tem o Strazzari, e tem também o O'Connell, tem outros americanos que estão sempre em Roma para cobrir o que é o jornalista vaticanista? É o jornalista especializado na cobertura do Vaticano. Então, são jornalistas... Você tem aqui a Argentina, a Elizabeth Piquet, que com a ascensão do Francisco ganhou muita relevância, porque conhece ele intimamente. Então, são jornalistas, homens e mulheres, mas sobretudo homens, né, por causa dessa tradição da igreja, que atravessam anos e anos e anos cobrindo o Vaticano, conversando com cardeais, com bispos, com papas, com a burocracia do Vaticano. Então, eles conhecem esse bastidor do Vaticano, né? Você tem um grande vaticanista, foi um grande vaticanista, o Sandor Magister, italiano, sim. E que era um grande vaticanista, que ele foi migrando cada vez mais para posições conservadoras, ultraconservadoras. Hoje ele faz só ataques ao Francisco, ideologia, mas foi um grande vaticanista, né? Você tem o Allen Júnior, você tem aqui o Duelo País, né? Como é que chama o Duelo País aqui no... Sim, aquele que está aqui no Brasil agora, inclusive, né? Juan Arias. O Juan Arias, isso. Juan Arias e o Marco Politi, que eu acho que é o grande, mais né? gosto. É o grande. Então, mas o O'Connell fez um excelente trabalho nesse livro. Tanto é que ele fez a proposta ao Jacques Dupuy de uma entrevista. Dupuy já estava adolorado com tudo que vinha acontecendo com ele,
ele relutou um pouquinho no começo, mas depois ele aceitou, e aceitou dizendo tudo. Ele não escondeu nada, nem das questões que envolviam jesuítas. Então, ele abriu o jogo mesmo e sabia que o livro só ia sair depois que ele morresse, né? No final, ele sabia que o que ele produziu não estava tendo autorização dos superiores, né? Depois das chamadas do Ratzinger. O Ratzinger foi apertando o cerco e tentando, depois da notificação, foi apertando o cerco e praticamente Dupuy não teve mais autorização de nenhum superior para fazer o imprimatur dos seus livros. Então, ele... Não, aí a tristeza tomou conta da sua vida. E como pode tomar conta da nossa, né? A gente tem que estar sempre atento. Né? E, de forma muito bonita, o O'Connell ele define esse livro como sendo o último testamento do padre Dupuy. Bonito, né? O último testamento. Né? E ele que foi esse pioneiro, já falamos disso no nosso primeiro encontro, 36 anos na Índia, né? Como missionário, sacerdote. Depois foi chamado pelo René Latourelle, grande teólogo da teologia sistemática, da teologia da revelação. Muitos de nós brasileiros estudamos teologia da revelação com o livro do René Latourelle, publicado aqui no Brasil também. Né? E o René Latourelle convidou o Dupuy para ser professor visitante em 1981, no semestre letivo 81, 82, depois chamou de novo 82, 83, chamou de novo 83, 84, e na terceira vez o superior-geral dos jesuítas, Kolvenbach, convidou então o Dupuy para ficar na Gregoriana, para ser professor ordinário da Gregoriana. E depois o Dupuy até fala que ele se arrependeu de ter aceito a primeira vez, porque ele gostaria mesmo de ter ficado na Índia. Na Índia. Talvez não teria sofrido, né, como ele sofreu, embora ele teve uma projeção escandalosa dando aula em Roma. Né? Então, ele entra para a Gregoriana em 84. Eu falei na aula passada que eu estava lá em Roma nessa época, sim, fazendo meu doutorado. Né? Então, um traço característico desse Jacques Dupuy, percebido por todos que conviveram com ele, é a coerência. Coerência profunda. Né? Não sabia ensinar o que não pensava. Essa é o que eu mais... É o que eu vou levar comigo do Dupuy, o ensinamento para mim. Né? Não ensinar o que você não pensa. Né? Ele até coloca no livro, eu coloquei aqui também, né? Devo confessar que jamais renunciei a dizer e ensinar o que considerava verdadeiro. Quer dizer, o que ele considerava verdadeiro, ele colocava. E nem depois da punição ele deixou de falar o que ele pensa. Né? Então, por isso que então, eles cortaram todas as asas possíveis, né? Para que seus manuscritos não viessem à tona. Bom, Dupuy diz no livro que ele fez 3 grandes escolhas na sua vida. A primeira é de entrar para a Companhia de Jesus, ser jesuíta. E ele adorava ser sacerdote. Eu via isso, né? Quer dizer, o carinho dele com o sacerdócio, o carinho dele com a igreja. A segunda decisão de ir para a Índia. Né? Sua experiência na Índia, sua exposição à Índia. Aqui eu me lembro muito do Thomas Merton, quando foi à Ásia, né? Ele fala como é que é importante que a gente vá para esses espaços com o coração desarmado, aberto, para receber todos os eflúvios do espírito. E o Dupuy foi conservador, chegou na Índia e se abriu. Uhum. Embora, eu cito aqui no meu texto, que alguns teólogos da Índia o consideravam conservador, mesmo o Panikkar. Ah, sim? Tem um livro do Panikkar, de entrevista, que ele fala isso, ele não cita o Dupuy, mas a gente que sabe vê que é o Dupuy, fala assim,
Tinha um professor na Índia, conservador, que depois foi para Roma, fez o maior sucesso como progressista. Eu cito aqui no meu texto, na nota de rodapé, quer dizer, ele não era visto como um progressista na Índia. Era um teólogo assim, tradicional, quer dizer, mas essa perspectiva na Índia, que foi abrindo o coração e o pensamento de Puyi, depois se revela de forma mais viva em Roma, na Gregoriana. Então, essa segunda perspectiva, a exposição à Índia. E a terceira perspectiva que marcou a vida do Dupuy foi a sua vida acadêmica, né, de professor. Então, o sacerdote jesuíta, o sacerdote que ouve os clamores da Índia e o sacerdote que traduz seu ensinamento através da vocação da escrita, das conferências. Era também um excelente conferencista. Né? Tinha o dom da palavra e o dom da sabedoria, era um grande erudito, né? Coisas que a gente não vê no mundo da teologia. As pessoas estão muito mais voltadas para o seu poder. Né? Tem um personagem no livro do Grande Sertão Veredas, que eu falei na minha última aula, que é o seu Abão, que é o fazendeiro. Sim. E o Riobaldo fala, enquanto eu não me livrar do seu Abão, eu não consigo cumprir o meu destino. A gente não pode estar preso aos fazendeiros. Então, tem um momento que ele arranca do pescoço tudo que ele tinha e dá para o seu Abão para mostrar para ele que ele não queria dependência de fazendeiro nenhum. Né? Então, com a igreja também acontece. Você fica na dependência dos fazendeiros eclesiais, né? Que vão determinar quais caminhos você pode seguir ou pode traçar. É muito triste. Às vezes, o próprio fato de usar um anel de tucum pode ser um motivo de punição de um teólogo. Né? Você imagina que coisa louca, né? Só o fato de você usar um símbolo de uma igreja libertadora já pode ser, para alguns, motivo de advertência. Então, essas três vocações, né? E a alegria de ter vivido 62 anos na Companhia de Jesus, jesuítas. 62 anos, é muito tempo. Né? E esse trabalho dele foi reconhecido, sobretudo sua ousadia, porque ele era teimoso. Aliás, todo belga é meio rigoroso e teimoso. Né? O belga, pessoa que vem da tradição belga, é uma pessoa que não gosta muito de farsear, não. É muito duro e muito seguro no seu pensamento. Então, a ousadia dele foi louvada. E quando ele começou o processo contra ele, você teve companheiros que estiveram do lado dele, como o cardeal Franz Koenig, como o arcebispo de Calcutá, Henri de Souza, o superior dos jesuítas, o Peter Hans Kolvenbach, embora no final o Kolvenbach foi um pouco duro com o Dupuy, o provincial jesuíta da Ásia, o Lisbert de Souza, e o colega da Gregoriana, seu advogado nos processos, o Gerald O'Collins, professor de Cristologia. E também o Monsignor Fitzgerald, que hoje é cardeal. O Papa Francisco fez cardeal, um grande especialista do diálogo do cristianismo com o Islã. Eu tive a alegria e o prazer de conhecê-lo. Conheceu? Conheci o Fitzgerald, porque ele estava no lançamento do livro do Dupuy em Roma, na Gregoriana, né? Quando o livro foi lançado, antes do processo começar. Ele era um dos grandes apoiadores do Jacques Dupuy, porque ele era o secretário do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, o dicastério romano, que o Dupuy serviu como assessor do documento Diálogo e Anúncio, onde o secretário da Pontifícia Comissão para o Diálogo Interreligioso era o Fitzgerald, né? E o Francis Arinze, aquele cardeal africano, era o presidente. E o Dupuy assessorou, na época do Fitzgerald, assessorou
a Pontifícia Comissão para o Diálogo Interreligioso. Está claro? Sim. Deixa eu aproveitar, Faustino, essa pausa, só para dizer que tem muita gente chegando aqui e se congratulando e fazendo comentários. A Helena Martim, Marisa Andrade, o Aristide, já falei dele, a Má Esperança, o Fernando Antônio de Rezende, manda boa tarde de Brasília, Maria, Marisete Ferreira, a Márcia Virgínia, boa tarde, Mauro e Faustino, aqui de repouso, então boa recuperação para você, assistindo vocês, então boa recuperação para você aí, Márcia. Quem mais? A Valéria Torres, que bom estar assistindo a live com o professor, é uma forma de terapia, que bom, fico feliz, ficamos felizes, né? A Ju Ferreira manda boa tarde, o Vitor Tadeu Nosso, então as pessoas estão chegando e todo mundo muito admirado. Eu acho que boa parte de quem está assistindo essa trilogia talvez nunca tivesse ouvido antes falar do Jacques Dupuy, né? Você está apresentando o Jacques Dupuy para todos nós, né? Todas nós. E é interessante que o seu programa às vezes serve como rádio, né? A minha irmã, Ana Maria, vê sempre os programas, mas ela tem muita atividade na casa, muita coisa, muitos afazeres. Ela vai levando o celular, põe perto onde ela está e vai ouvindo. Ela não vê. Ela não nos vê. Eu acho que, como ela, muita gente deve fazer assim, né? Quer dizer, eu acho que nós temos uma função de rádio também. Somos irradiar. Não é só TV, é rádio, né? Isso é bom. Não sei se você já tinha pensado nisso, Mauro. É verdade, Faustino. Sim, muito. E o rádio teve um papel sempre muito importante no Brasil, né? Foi fundamental. Você imagina o Faustino e o Mauro e você está ouvindo. Você imagina, só vai imaginando. Perde esses nossos sorrisos aqui. Maravilhoso. Não perde muita coisa, não perde. Bom, mas então ele vai para a Ásia, o Dupuy, eu já falei disso em aulas passadas, na aula passada, mas eu só para a gente não perder o fio, né? E na Ásia ele foi assessor da Confederação dos Bispos da Ásia, FABC, e teve uma presença no Sínodo dos Bispos de 74, que é o sínodo que vai dar na Evangelho Nunciandi, grande Evangelho Nunciandi, que para nós aqui na América Latina teve muita importância, mas que é uma exortação apostólica de 75, mas que, para o tema das religiões, ela é muito fechada, tá? Só para saber, nem todo mundo sabe. Aquela visão famosa de Paulo VI, que fala assim: as religiões não cristãs têm os braços abertos para o céu, ou seja, as religiões não cristãs desejam Deus, têm um anseio de Deus, mas quem leva a Deus é o missionário cristão. Essa visão está no Vaticano II, está no Evangelho Nunciandi, né? Não é à toa que Francisco anda com muito cuidado nos textos escritos, quando envolve religiões, porque você tem muitos documentos da Igreja Católica que são bem restritivos no que toca a questão de entender que as religiões são caminhos de salvação. É difícil, né, você chegar a uma afirmação como essa, em função de quê? Em função da exclusividade do catolicismo. Esse texto que eu escrevi hoje de manhã trata disso, né? Como que o antropocentrismo leva à exclusividade. E, junto com o antropocentrismo, o eclesiocentrismo, né? Você não consegue admitir no cristianismo uma religião que possa se igualar ao cristianismo, porque você entende que Jesus é Deus, que a igreja é o sacramento universal da salvação. Então, se você tem um teólogo que fala diferente dessa nota corriqueira, né, que vem de tantos séculos, fora da igreja não há salvação, isso aí provoca um arranhão cognitivo e provoca uma rejeição ou uma reação crítica, como provocou a crítica de Henri de Lubac no concílio, provocou a crítica de Danielou no concílio, de Jan von Balthasar, e depois dos outros que vão se seguindo aí, o Ratzinger, profundamente crítico à abertura com as religiões e assim por diante. Bom, depois da Índia ele vai para a Gregoriana, vai trabalhar na Gregoriana durante muito tempo e vai introduzir ali o método indutivo.
numa perspectiva hermenêutica de reflexão teológica, né, de valorizar e de abertura às religiões, e vai dirigir a revista Gregorianum, que é muito importante. A revista da Gregoriana, quem dirigia era o Dupuy, e fazia, como eu já disse aqui também, uma quantidade impressionante de resenhas, que mostravam a grande erudição. Assim como no Brasil, você tinha o João Batista Libani, que também foi meu orientador, que fazia milhares de resenhas na Revista Eclesiástica Brasileira e na Perspectiva Teológica. É impressionante como é que o Libani fazia resenhas de livros que estavam saindo. Assim, Jacques Dupuy, na Revista Gregoriano, que ele era o diretor. E suas aulas eram muito procuradas. Não é à toa que esse jovem aqui, Faustino, sai de Juiz de Fora, sai do Rio, e vai buscar contato com Dupuy em 1995 para fazer o pós-doutorado com ele, porque as irradiações de Dupuy chegavam no Brasil, né? Uhum. E então muita gente queria ser orientado por ele ou ter aulas com ele. Muita gente aqui no Brasil certamente teve a alegria de ser aluno dele, né? Só que ele ensinava num momento 84. Quando ele começa a ensinar na Gregoriana, já começa o Ratzinger no Santo Ofício, né? Sim. Então, ele ensinou num clima de certo medo. Então, já sabia que estava ali na... E uma coisa é você ensinar na Universidade Federal de Juiz de Fora, que não tem impacto nenhum na igreja. Nenhum. Eu não tenho impacto nenhum, porque eu não tenho aluno seminarista, nem bispo, Sim. entendeu? Agora, ensinar na Gregoriana é você estar na lâmina da Gillette. Mesmo que o seu pensamento não seja muito aberto, não precisa ser muito aberto, não. Ser um pouco aberto, Sim. você já está ameaçado de pressão, né? Mas, então, ele ensinou e não se deixou seduzir. Ele dá até um conselho que eu boto aqui no meu texto, para os alunos que vinham dos países do terceiro mundo. Ele falava com eles, né, que vocês não se deixem seduzir facilmente pela perspectiva de um encargo de ensinamento numa universidade romana. O próprio Dupuy dava esse conselho, não façam isso, né? Fiquem lá na América Latina, ou na África, ou na Ásia, sem sedução. Bom, ele... Ali em Roma também ele assessorou esse documento Diálogo e Anúncio de 91, maio de 91, que eu já falei na aula passada, que foi talvez o documento mais aberto que a Igreja Católica fez sobre o diálogo interreligioso, e que a redação do documento, grande parte dela, teve o influxo do Dupuy. Na Gregoriana, ele escreveu o seu primeiro livro, Jesus Cristo ao Encontro das Religiões, um livro de 1989, e ele chegou na Gregoriana em 84. Foi o livro que deu a entrada para a discussão das religiões. E depois ele escreveu um livro que é referencial, que foi o tema da aula passada, para uma teologia cristã do pluralismo religioso, 1997, que teve um lançamento na Gregoriana. Eu estava presente junto com Oscar Beoso, que fantástico, nesse lançamento. E lá no lançamento estava também o Fitzgerald, estava o reitor da Gregoriana, estava o presidente da Associação Teológica Italiana. Foi muito... E aquilo ali não fez bem, não, porque isso criou um sentimento de negatividade. E depois foi lançado em Paris, na coleção Cogitatio Fidei, com a presença do Claude Geffray, no número 200 da coleção Cogitatio Fidei, e lançado com grande valor. Bom, ele lança o livro em 97 e as resistências vêm logo em seguida, com 2 artigos, já falei deles também, um no L'Avenir e o outro no Civiltà Católica. E no artigo que saiu no L'Avenir, em abril de 1998, no dia que ele foi me visitar na minha casa,
foi o dia que saiu o artigo, ele chegou a escrever um comentário de 10 páginas, mas eu sei que trabalha em jornal, Mauro, você sabe que nenhum jornal publica um comentário de 10 páginas. Não. Então, o reitor da Gregoriana, ele faz uma nota para o jornal, reagindo ao artigo do Dupuy? Do Enos Bife, é o artigo crítico de Dupuy, mas o L'Avenir nunca publica. Não sai publicado, fica só o artigo crítico publicado. Então, esses artigos foram o que eu chamo de senha para o processo do Dupuy, que foi aberto oficialmente em 10 de junho de 1998, com a reunião ordinária da Congregação para a Doutrina da Fé. E essa reunião foi antecedida por um encontro do Ratzinger com os assessores da Congregação para a Doutrina da Fé, entre os quais alguns jesuítas da Gregoriana. Então, essa reunião com os assessores antecedeu a reunião de 10 de junho de 98 da CDF, que abriu, então, o processo. E como que abre o processo? Você manda uma carta para o superior, o Ratzinger, que é o prefeito da congregação, mandou uma carta para o superior do Dupuy, que era o padre Kolvenbach, e o superior faz chegar a informação ao Jacques Dupuy. Então, é tudo feito de forma secreta, por correspondência, que não pode ser divulgado. É como estar num quarto fechado sem saber de onde vai vir a pancada, né? É um negócio... E pior que não é só isso, né? Sem saber de onde vem a pancada. Você leva a pancada e é obrigado a não falar nada. Só que o Dupuy não guardou o segredo, ele colocou. Ele mandou expor a questão, né? Então, aí o Dupuy fica sabendo, através de carta do seu superior, e então, com a carta que o Dupuy recebe, 9 páginas de questões que a Congregação da Doutrina da Fé lança para ele responder, e dá 3 meses para ele responder, e ele produz, então, um documento de resposta. E esse procedimento deveria ser realizado com toda a prudência e toda a reserva, como ocorre nos processos da CDF. Ele ficou sabendo do processo através do reitor interino da Gregoriana em 2 de outubro de 98. Né? Você tem ideia? A reunião da Doutrina da Fé foi em junho de 98. E só em outubro que ele ficou sabendo. Só em outubro que ele ficou sabendo. Gente, mas é assim. Tem o mundo, tem o Brasil, tem a Itália, tem Roma, tem o Vaticano. É nesse espaço geográfico que tudo acontece e a pessoa não fica sabendo. É tudo secreto. Secreto. É a distância assim, de algumas centenas de metros entre a pessoa e aqueles que investigam, aqueles que estão preparando o processo, e você não sabe de nada. Aí ele recebe a notícia, e na conversa que ele tem... Isso aí é coisa de jesuíta, né? Bem interessante. Que não foi o Ratzinger que proibiu ele de dar aulas, não. Uhum. Na conversa dele com o superior, Kolvenbach, eles decidiram, talvez por influxo do Kolvenbach, que seria melhor ele não se expor dando aulas na Gregoriana. Aí o Dupuy fala, tudo bem, eu não vou dar aula na Gregoriana, mas eu quero que você coloque no átrio da Gregoriana um aviso dizendo que eu não vou dar aulas porque eu estou sofrendo processo. E o Kolvenbach aceitou isso. Tanto e é muito triste isso, né? Quem colocou o aviso no átrio foi o decano da teologia, que é o Sérgio Bastianel, que foi orientador de doutorado do Inácio Neutzlin, de HU. Né? Do Inácio? Ah, sim! Orientador do Inácio. Você imagina... O Inácio Neutzlin é o editor-chefe, é o grande organizador, idealizador, líder do IHU, né? Do Instituto Humanitas Unicinos. E foi o orientador do Inácio, que era o decano da teologia na época,
que foi colocar no átrio, escreveu e colocou no átrio o aviso para os alunos que não teriam o curso de Dupuy. Muito, muito, muito triste. Foi, então, o último curso que ele deu. E o Dupuy fala no livro, ele diz: recordo, em particular, quando me levantei e recebi um longo e forte aplauso na sala magna, naquela que foi, com efeito, minha última lição na universidade. Então, está aqui no livro essa e que é um protesto no final, né? A gente vê ao longo da história, né, Faustino? É bonito, mas é efêmero, né? Não muda a história, né? Qual protesto que você fala? Esse do aplauso ao Jacques Dupuy, né? Mas eu estava lá também. Você estava lá? E foi muito emocionante. Foi uma coisa que durou 3, 4 minutos. Não parava de aplaudir em pé, todo mundo. Aquele velhinho lá na frente, né? Já o senhor, né? Bom, aí vieram as reações. Reações dividiram as opiniões da Gregoriana. Alguns achavam que ele devia logo ser condenado. E outros torciam para que houvesse um desfecho da história de forma a não deixar marcas no futuro. Os jesuítas preocupados ali com no manchar a Gregoriana, né, de certa forma, de manter a tradição da Universidade Pontifícia, formadora de bispos e cardeais e papas, né? E entre os professores da Gregoriana, a gente tem que saber que tinham 5 que eram assessores ou consultores do Santo Ofício. Eu até vou falar o nome deles aqui, né? Fala. Karl Becker, Bartolomei Kelly, Rini Fisichella, que depois vai se tornar bispo em Roma, Luiz Ladaria e Gilles Pelin. São 5 nomes dos assessores que estavam certamente críticos, com exceção de um, Karl Becker. Somente um dos 5 vai apoiar Dupuy na reunião de assessores que teve. Lembra que eu falei da reunião de assessores antes da decisão da Congregação para a Doutrina da Fé instalar o processo de Dupuy? Então, esses 4 nomes aí que moravam juntos com Dupuy na Gregoriana eram... Dupuy estava comendo ali com pessoas que tinham dificuldade com a sua teologia, né? Não só comendo, celebrando, rezando, convivendo na sala de professores, etc, etc, etc. Bom, Dupuy teve diversos encontros com geral durante o processo, foram muitos encontros, né? Inclusive, quando ele respondeu à Inquisição, a inquirição do Santo Ofício, ele fez 188 páginas em dezembro de 98, que não foram aceitas. Depois fez mais 66 páginas que também não foram aceitas. É um livro, né? E daí nasceu a notificação. Quer dizer, como não aceitaram as reflexões de Dupuy em sua defesa, veio, então, o esboço de notificação. Ele foi chamado para assinar o esboço, ele não concordou com os termos da notificação, aí isso prorrogou um pouco mais, até que no dia 4 de setembro de 2000, né, vai ter um encontro dele com Ratzinger, com um novo esboço, e ele, então, aconselhado pelo superior Kolvenbach, ele, meio a contragosto, ele assina a notificação. Ele tinha que assinar a notificação. E, curiosamente, um pouco antes da notificação, tinha saído publicada a Dominus Jesus, a declaração Dominus Jesus. Então, o clima era tremendo, né? Dupuy estava no forno, estava no meio do fogo, do fogareiro, né? E o cardeal Ratzinger, no encontro com Dupuy, 4 de setembro de 2000, fala assim: você aceita, está disposto a declarar que o seu livro tem que ser interpretado à luz da Dominus Jesus? E o Dupuy responde: isso seria pedir demais para mim. Então, é de novo a honestidade, né? Aí ele não aceita, mas aí... E quem praticamente... Outra notícia boa que nem todo mundo sabe. Quem redigiu
a Dominus Jesus não foi o Ratzinger. Quem redigiu foi o Ângelo Amato, que depois vai se tornar secretário da Congregação para a Doutrina da Fé. Vai ser um grande crítico de Jacques Dupuy. Então, Dupuy vai ter um dos mais violentos críticos no Santo Ofício. Eu não sabia, não. Eu achei que era o Ratzinger que tinha escrito a Ângelo Amato. O Ratzinger delega, né? Delega. Então, o forte da redação é do Ângelo Amato, que é, etc. É preciso, mais uma vez, recordar, Dominus Iesum é um texto que praticamente fecha portas e janelas da Igreja Católica. Né? As religiões. Tudo aquilo que o Vaticano II tinha aberto, a Dominus Iesum fechou, trancou. Né? Bom, então o Jacques Dupuy vai contestar os métodos de procedimento da congregação, assim como faz o Leonardo Boff no seu livro Igreja, Carisma e Poder. Ele também, nas edições últimas do livro do Leonardo Boff, ele relata todo o processo que ele sofreu. Também, nesse sentido, é bacana ler o livro do Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder, onde traz o processo dele. Né? Mas, então, quando o Dupuy fala dos métodos, ele cita o Congar, porque o Congar também tinha produzido um livro, um diário, onde ele relatava o que ele sofreu com a CDF, e o diário foi publicado em 93. Se ele tivesse publicado antes, certamente, diz o Dupuy, o Congar não seria cardeal na Igreja Católica, porque ele foi muito duro no seu diário. Agora, é interessante essa frase que eu coloco aqui do cardeal Godfried Daniels, belga, que tinha prevenido Dupuy e tinha dito para ele, em novembro de 1999, tenha coragem, tudo isso pode durar ainda 20 anos. Então, quer dizer, o Dupuy estava sabendo que vinha. Né? Bom, então aí. Chumbo grosso e por muito tempo. Então, a notificação, o que aborreceu muito o Dupuy foi que a notificação que ele assinou veio acrescentada de um parágrafo novo. Quer dizer, criar um parágrafo que ele não assinou, não leu, não viu, e que apertava o cerco contra ele, como se ele tivesse aceito as modificações que foram introduzidas à revelia de Dupuy e publicados no Observatório Romano. Então, isso aborreceu muito Dupuy, e ele viu isso como um ato de desonestidade. E ali se dizia, nesse parágrafo novo, que Dupuy não conhecia, mas que eles introduziram, falava assim: Dupuy, com sua assinatura, se empenhará em assentir as teses enunciadas na notificação e a ter-se no futuro, tanto em sua atividade teológica e publicações, aos conteúdos doutrinais indicados da notificação. Isso aí é um parágrafo novo, que não estava. Então, ele entendeu isso como uma desonestidade, e vai dizer isso muito duramente. Aqui eu vou citar. Diz Dupuy, era difícil acreditar que altos funcionários da Cúria Romana, e em particular o cardeal Ratzinger, em pessoa, pudessem recorrer a públicas mentiras para esconder a mesquinharia dos procedimentos que seguiam. Olha que coragem do Dupuy, né? Que ousadia. Né? E aí, então, mesmo depois da notificação, sai um novo livro do Dupuy, chamado Cristianismo e as Religiões, em setembro de 2001, onde ele retoma as teses do livro clássico dele, de 97, e não muda a posição. O Dupuy nunca muda a posição, mas ele faz um livro mais simples, sem muitas notas de rodapé, e consegue o imprimato do reitor da Gregoriana. Tá? Ele consegue a autorização de Francisco Eganha, vice-reitor da Gregoriana. Então, o livro pode sair publicado. E o Dupuy até ficou impressionado como é que um livro dele é publicado depois da notificação. Mas o que vai acontecer de problema? O Dupuy queria colocar 2 apêndices no livro falando da Dominus Jesus
e da notificação, mas isso o superior não deu autorização e os prefácios saíram póstumamente nesse livro aqui. Os dois anexos, né? Não saíram no livro daquele período. Bom, o cerco vai se apertando. Dupuy é aconselhado por Ratzinger a deixar a direção da revista Gregoriano. Ele deixa a revista Gregoriano. Ele continua viajando. Ele faz 2 viagens, uma em Bruxelas e outra na Polônia, dá conferências, e um dos textos é publicado numa revista francesa, Nouvelle Revue Théologie. Isso aí irrita profundamente o Ratzinger, que escreve ao superior Covenbach, dizendo que o Dupuy não está obedecendo o que ele assinou, né? E o Covenbach, pressionado por o Ratzinger, vai, então, chamar o Dupuy, e o cerco vai se apertar também por parte dos jesuítas a partir daí. Quer dizer, todos os manuscritos que Dupuy vai escrever, depois disso, 4 manuscritos, por exemplo, e um livro que ele chegou a escrever, intitulado Pluralismo Religioso e Diálogo, não tiveram autorização dos seus superiores para publicar, e, de certa forma, o Covenbach, que era o superior-geral dos jesuítas, vai escrever uma carta dura para Dupuy em 13 de fevereiro de 2002, dizendo o seguinte, literalmente: deixa que eu te diga, francamente e sem ambiguidades, que nas tuas publicações e conferências não pode defender posições doutrinais que a notificação claramente desaprovou. E ainda vai dizer para ele: esse campo do diálogo interreligioso é um campo minado. Nossa Senhora. Campo minado. Inacreditável. Gente, século XXI. Não, mas essa frase eu ouvi do Dom Cláudio Umes, quando eu estava fazendo uma conferência na CNBB sobre o diálogo interreligioso. O Dom Cláudio Umes falou isso para mim. O diálogo interreligioso é um campo minado. É interessante como é que o pessoal tem medo desse tema. Bom, é medo. Já estou concluindo, mas só para poder fechar, né? Não, claro, não, sem prazo. Dupuy vai reagir com muita tristeza. Ele recebe a carta do geral jesuíta de forma traumática. Aí ele fala: nessa situação, não me resta senão decidir parar de escrever livros, parar de escrever artigos, né? Esperando que os manuscritos referidos possam ser publicados depois da minha morte. Nossa. E com todo esse sofrimento, Jacques Dupuy fica adoece. Aliás, o cardeal Koenig, reagindo ao Ratzinger, que é o único cardeal que vai reagir ao Ratzinger, ele vai falar da doença do Dupuy. Ele vai falar: Ratzinger, você não sabe o dano à saúde e à depressão que você está provocando com isso no Jacques Dupuy. E o Ratzinger vai responder, vai até falar que não tem dúvida que essas coisas têm repercussão psicossomática, né? Não tem, mas não vai dar muita bola, não, né? Mas o Dupuy vai dizer o seguinte, citando, está no livro, no depoimento dele: me senti e ainda sinto-me um homem destruído, que não poderá jamais recuperar-se da suspeita que a autoridade da minha igreja, uma igreja que amo e a qual servi toda a minha vida, jogou sobre mim. A alegria de viver terminou e talvez não virá jamais. Não recordo nem mesmo o momento em que, depois daquele 2 de outubro de 1998, consegui soltar uma bela risada. Ele não sabia mais sorrir, né? Olha, nós estamos aqui em 2003. De 98 a 2003, Dupuy não sabia mais dar uma bela risada. E ele se sentiu abandonado pela comunidade dos jesuítas da Gregoriana, né? Quer dizer, aquela pessoa que tinha o senso de liberdade,
que tinha a firmeza na convicção, passa a se sentir sozinho, tendo que jantar sozinho, almoçar sozinho, né? E não recebe apoio de ninguém, com exceção do Collins. E o mais duro é de perceber que a igreja mesma foi a propulsora dessa situação. É o que eu chamo aqui de fator igreja. E Dupuy reflete, ele diz: não tinha dúvidas com respeito à fidelidade a Deus e a Jesus Cristo. E ele diz: Jesus Cristo é a única paixão da minha vida. Quer dizer, não tinha dúvida com relação à sua fidelidade a Deus e a Jesus. Quanto ao fator igreja, não tem dúvida que ela produziu nele muito sofrimento. Ficaram sinais dolorosos da insensibilidade, da desumanidade da autoridade central da igreja. Como Jó chegou a colocar questões. Por quê? Que coisa eu fiz para sofrer tanto? Aprendeu duramente que a igreja não é a cúria romana com a sua burocracia, que a igreja é o povo reunido em torno a Jesus Cristo. Então, ele ficou com a igreja e não com o fator igreja. E é interessante que ele fala do Leonardo Boff. Ele fala o seguinte do Leonardo Boff. Recorda ter lido uma ocasião com certa perturbação uma declaração de Leonardo Boff anunciando sua saída da ordem e do sacerdócio. Decidia permanecer fiel a si mesmo e à própria vocação agora como leigo. Aquilo que, na ocasião, causou impacto em Dupuy passou a ser verossímil e, daí em diante, ele ganhou grande simpatia no coração de Dupuy, Leonardo Boff, que passou a entender a decisão que Boff tomou. E eu até falei para o Leonardo Boff, agora em Petrópolis, no final de semana, essa passagem do Dupuy. Bom, ele conhecia? Não, ele não conhecia, né? Não conhecia, mas nem sabia dessa passagem. Bom, aí Dupuy completou 80 anos, a editora americana que tinha publicado todos os seus livros resolve fazer uma festa para ele, na Gregoriana, para o lançamento do livro de homenagem, que é esse livro aqui. Esse livro aqui. Né? Em muitas e diversas caminhos, ou citando um pouco a carta aos Hebreus, né? Diversos modos, diversos caminhos. E o que acontece? Essa obra foi publicada em 2003, mas houve uma reação muito forte na Gregoriana, sobretudo do padre Ladária, jesuíta, para não deixar lançarem o livro na Gregoriana. Mas o Dupuy consegue, mesmo assim, lançar o livro na Gregoriana, mas o aperto continuou. Ele recebeu o título de doutor honoris causa de uma universidade no Canadá e chamaram ele para dar um curso no Canadá, e o superior da comunidade jesuíta da Gregoriana não deu permissão para ele sair de Roma. Ele não pôde receber o prêmio depois dos 80 anos. É cruel, né? Aí ele escreveu uma longa carta para o Covenbar, uma longa carta contando tudo o que aconteceu para ele no dia 16 de dezembro de 2004. Infelizmente, ele não recebeu resposta do superior geral, porque ele faleceu no refeitório da Gregoriana, 3 dias depois do Natal, 28 de dezembro, sozinho, solitário. E assim termina a história de um grande pensador, né? Quer dizer, e só para concluir, o O'Connell pergunta a Dupuy nesse livro aqui, né? Faz uma pergunta em junho de 2003, pergunta para ele: como é que você vai prestar contas a Cristo no final dos tempos? Dupuy responde: acredito que o Senhor, que lê o segredo dos corações, saberá que a minha intenção ao escrever o que escrevi e dizer o que disse foi simplesmente expressar da melhor forma a minha fé nele e minha total dedicação. Dramático, muito dramático.
Deixa eu registrar que tem um profeta entre nós aqui, há tanto tempo. Faz tempo que a gente não se fala, inclusive, Urbano Medeiros, grande Urbano Medeiros. Sempre segue as aulas. Belíssima aula, estou aqui na Seca do Seridó, no deserto. Abraço. Boa, Urbano, obrigado, viu? Uma alegria ter você entre nós. Quero muito trazer o Urbano aqui no Paz e Bem, mas ele não tem conexão com a internet, é uma desgraça. Ele está lá no Seridó, é difícil. Agora, nós que somos leigos e leigas, e que talvez não tenhamos tanta proximidade assim com a estrutura institucional da igreja, a gente não tem dimensão do que é isso. Porque, assim, gente, aquele que faz esse caminho, né, no caso do Puy, de ser padre, de ser fiel à sua escolha de padre, ele vai perdendo família. Não é que nem nós, que tem, né, Faustino, eu tenho filho, tenho neto, tem muitos amigos, e esses amigos são amigos que vêm de diversos lugares. Não, a vida acontece toda ela dentro da igreja. Agora, talvez até menos, mas naquela época era toda muito dentro da igreja, no caso dele, dentro dos jesuítas. Então, é assim, você vai fechando, e ele, aos 80 anos de idade, tem uma proibição de um menino. A igreja trata ele como um moleque, né, de 14, 15, 13, 12, 10 anos de idade. Não, você não pode viajar. Então, é tudo muito forte, é tudo muito dramático, é tudo muito violento, né, Faustino? Não dá nem para dizer. E é impressionante como é que ele foi caindo na saúde, né? Ele teve várias internações. Foi somatizando. Várias internações. Né? E nem recebia apoio, assim, de uma carta de apoio, uma visita, né? Eu estive preso e tu me visitasse, eu estive doente e me visitasse. Não, ninguém segue isso. Né? Ele morreu sozinho. Aí, nessa trilogia, então, a história dramática, mas bela também, da fidelidade, né, do Puy, do seu caminho, da sua trajetória de um homem conservador que foi se abrindo, né, ao diálogo interreligioso, né, a abraçar a fé das pessoas, abraçar o caminho das pessoas, e que sofreu grandes punições por ter feito esse caminho de abertura e amorosidade. Quem sabe alguma editora brasileira depois não traduz esse livro, né? Que seria mas dificilmente, né? Porque quando eu mandei para o Inácio publicar no IHU, e o Inácio está numa instituição jesuíta, né? Eu achei tão bonito. O Inácio também é um homem de coragem, de ousadia, e publicou meu texto, que está assim, é um texto forte, né? Que coloca os pingos nos is, de certa forma, né? E está publicado, e eu fico feliz também com isso. Né? Tá. Eu não vivi essa experiência do Dupuy. Eu nunca tive nada meu proibido, né? Tive sortes na minha trajetória, né? Mas nem todo mundo tem. Né? É verdade. Hoje mesmo, neste momento, gente, é incrível. Pode parecer incrível, mas nessa altura do campeonato, estamos indo aí, né? 2019, daqui a pouco a gente vai metade, né? Metade aí desse primeiro quartil do século XXI. Neste momento, nas instituições de ensino superiores católicas, tem gente sendo censurada, reprimida, né? Cerceada, proibida. Nesse momento, ainda hoje é assim. Né? Ainda é hoje assim. É claro, isso não é exclusividade da Igreja Católica. Né? Em todas as instituições isso acontece. Mas as instituições públicas, como o Faustino falou, né? Numa federal, né? Esse tipo de coisa, até hoje não acontece. Vamos ver como é que vai ser com o avanço do neofascismo no país. Eu acho que o grande trabalho do Paz e Bem, que eu tenho um carinho enorme, né? E o seu trabalho em particular, Mauro, sua dedicação, é de abrir espaço para um pensamento de abertura, dialogal. Quando eu escrevi esse meu texto hoje de manhã falando da abertura cósmica, né? Da importância de perceber o encontro de todos com todos, né? Esse é o trabalho do Paz e Bem, que eu acho que é você trazendo gente de todas as tradições, das espiritualidades, convocando o Lula para repartilhar essas experiências. E eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito, muito legal, né? Muito legal. Mesmo que possam nos achar meio carolas de vez em quando, né? Não tem como, é uma atribuição que aparece, né? Mas eu acho que
É bom ser carola também, de vez em quando. Né? É bom. É bom, não tem problema. E essa coisa, né, Faustino, que você fala, tem me impactado muito. Eu coloquei na minha varanda agora um comedouro para aves e pássaros. Ah, eu tenho também. É. Gente, é impressionante, estão ficando amigos de alguma maneira, entendeu? Porque tá lá, tem um sabiá que vem, todo dia ele vem, todo dia ele vem. Então agora eu levanto, ele já não vai embora. Né? Antigamente eu mexia assim, já ia sair correndo. Agora eu levanto, saio para ir pegar água, eu não vou para cima dele, não vou ali avançar, mas a gente já começa a construir intimidade. Então, esta ideia também de que a gente tem que se bastar a humanidade não é verdade. A amizade, ela transcende essa dimensão da humanidade. Né? Acho que é um tema constante. Né? Esse é o grande desafio do Paz e Bem, eu acho. Abrir essas comportas, né? Ampliar o olhar, ampliar o olhar. Legal. Em todos os sentidos. Ampliar o olhar nas religiões, ampliar o olhar na política, ampliar o olhar na relação com os filhos, e assim por diante, na relação com as companhias. E nós vamos continuar nesse caminho semana que vem. Semana que vem, ó, a sinfonia sempre adiada. O desafio do diálogo em Christian Ducock. Vamos nesse caminho, né, Faustino? Paz e Bem, estaremos aí. Paz Mas e bem, se tiver pesado para você, a gente joga para outra semana sem problema. Não, a gente vai conversando. Deixa eu começar os lançamentos, eu te aviso, tá bom? Grande abraço. Faustino. Gratidão. Paz e bem, gente. Paz e bem.